Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém, radicais livres. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Uma grande satisfação mesmo vir participar desse seminário da corte com os irmãos hoje em Divinópolis. E meus irmãos, de fato, houve várias resistências para que eu não pudesse vir, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Às 6 horas da tarde, eu ligando para o pastor Adalberto, falando: pastor, será que ainda dá tempo? Porque aconteceu tantas situações e ele falou: não, vem que a gente te espera. Eu falei: aleluia. Então eu vou em nome de Jesus, Graças a Deus o Senhor nos guardou até aqui, amém? Meus irmãos, meu nome é Juliano Ferraz, eu sou pastor da Videira, Pampulha e dos Radicais Livres, principalmente da parte dos jovens. E para mim é uma alegria festejar, pastorear, acompanhar, discipular esses jovens que são tão intensos no Senhor, amém? Assim como vocês, quem é intenso aqui no Senhor? Amém? Eu sei que você é. E também sou casado há 8 anos com a Natália. Natália não pôde vir, mas manda um abraço para a igreja. Natália é enfermeira e nós temos uma clínica de idosos. E hoje houve uma situação com um dos idosos onde ela precisou de acompanhar ao hospital, e foi por isso também que eu quase não vinha. Mas, amém, o Senhor Jesus sabe de todas as coisas, mas ela manda um abraço e em tempo oportuno ela virá para a igreja conhecer e compartilhar também da palavra. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu sei que os irmãos têm recebido ministrações durante todo o dia, a tarde toda e agora à noite sobre corte, sobre relacionamento. Eu não vou te dar mais uma ministração a respeito disso. Eu quero, na verdade, fazer da minha ministração um momento oportuno para que você pergunte aquilo que você sempre teve dúvida. Apesar do livro de 101 perguntas que fizeram no pastor sobre a corte, talvez você não tenha oportunidade de ler, talvez você tenha uma dúvida particular. Eu quero sanar sua dúvida aqui nessa noite também. Mas, além disso, eu orando e pedindo ao Senhor uma estratégia para alcançar a vida dos irmãos nessa noite a respeito da corte. Porque não sei como que é aqui em Divinópolis, mas lá em Belo Horizonte a realidade dos meus jovens é a seguinte: às vezes eles pegam um exemplo de algumas outras igrejas, pegam um exemplo até de filhos de alguns outros pastores e falam: olha, pastor, olha como que é o padrão do relacionamento aqui, e é santo. Por que eu tenho que entrar na corte? Por que eu preciso seguir essa visão? Eu sou obrigado? Será que é isso? Isso é umas perguntas que eu recebo, e é algo no qual eu quero esclarecer para a igreja, porque é algo que é normal a gente perguntar, e é muito bom que você saia daqui com as suas dúvidas completamente sanadas, para que você consiga ter, não somente receber essa visão, mas multiplicar de uma maneira correta. Amém, meus irmãos? Aquilo que a gente não acredita, a gente não consegue multiplicar da maneira correta. Eu quero que hoje você saia daqui com esse pensamento, com esse espírito, com essa visão, para que você tenha um relacionamento, um casamento abençoado em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor para que abençoe mais uma vez essa noite, e que você possa ser esse canal que vai receber da parte do Senhor nessa noite. Senhor Jesus, mais uma vez a igreja do Senhor te adora, te glorifica e te exalta, Pai, nessa noite. Jesus, nós sabemos que aqui tem jovens sedentos pela tua graça. Jesus, jovens sedentos, ó Pai, pelo manifestar do Senhor. E por isso, Pai, pedimos a direção do Teu Espírito para falar no coração de cada um deles a respeito de um relacionamento santo, um relacionamento aprovado no Senhor Jesus. E é isso que nós te pedimos. Direciona essa reunião, direciona esse bate-papo, para que todos eles sejam edificados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém ou não? Amém. Aleluia. Irmãos, eu separei um vídeo que remete a algo que me incomoda. Um dia desses eu estava vendo uma reportagem do Profissão Repórter, acho que foi na Globo,
E lá estava escrito assim: namoro na adolescência. E me chamou a atenção. O que é esse namoro na adolescência? Eu fui ver o Profissão Repórter e peguei partes desse vídeo para mostrar para os irmãos algumas questões que acontecem fora e que talvez você vai se identificar com várias delas, para que a gente possa discutir nessa noite junto com vocês mesmos, tá? Então, são alguns trechos, em alguns momentos vai mudar o personagem, vocês vão ver, mas o importante é que você preste atenção em como que é um relacionamento fora do padrão da corte, e depois eu vou te perguntar qual que é o benefício ou onde que você consegue se ver dentro dessa visão. Amém, meus irmãos? Vocês podem assistir esse vídeo comigo? Amém. Eu intitulei ele como padrão de namoro do mundo. Por acaso alguém aqui engravidou quando eu estava perdendo a virgindade? Não. Você foi? No mês que eu perdi. Eu não aproveitei quase nada. Com a mesma pessoa? Você tem quantos anos mesmo? 16. Com 16 ou com 15? Com 15. A primeira relação sexual para você não é você, está contando 14 e 16. E geralmente, no primeiro ano que tem vida sexual, já engravidou. No Brasil, uma menina de 10 a 14 anos é mãe a cada 20 minutos. Uma dúvida: o que acontece para elas engravidarem? É falta de informação? Não é? Você vai responder por mim. Falta de informação não é, mas é desleixo da gente mesmo, porque tem vários métodos, né? Tudo bem? Prazer. Essa é a casa dela, não? Vitória passa um dia na casa da mãe. Ela tem 4 irmãos, o mais novo de 3 meses. Mas você está acostumada com criança? Então, comigo, mas eu não tenho muita paciência. Não tenho. Ela não tem paciência. Ela nunca gostou de criança. Você já está vendo, né? Que te espera. Aí, Não tem, né? Eu falava, não, você que vai perder o trabalho. Tiago e Vitória moram juntos há 8 meses. Tudo bom? Todos os dias vem até aqui e busca a esposa, praticamente todos os dias. Ele alugou uma casa perto daqui. Tem cozinha aqui. É bonzinho, né? Você tem quantos anos? 24. E você pensava em... Volta para a escola pública, porque Caxias, cada Vamos uma está lá, onde? Tiago. Essa é a primeira história, irmãos. Acende a luz, por favor. Essa é a primeira história. Vocês viram ali uma jovem que, na primeira vez, no primeiro mês que ela iniciou uma vida sexual, o que aconteceu com ela? Engravidou. E aí, como é que virou a vida dela, irmãos? Ela mora com quem? Com a mãe e o suposto marido. Virou membro da família da mãe. E aí ela tem 4 irmãos, você viu lá, pequenininho, e ela declara assim, ó, eu não tenho paciência com criança. E aí assim, tudo bem, essa questão de paciência nem vem entrar no caso, mas olha, você acha que uma pessoa de 16 anos consegue viver bem, você consegue ver um rosto tão feliz quanto aqueles casais radicais que apareceram aqui? Você consegue perceber isso ou não? Não. E o que falta para isso? Onde que ela errou? Você viu quando a profissional perguntou para ela assim, ó, o que falta? Não falta informação, não falta preservativo, o que está faltando? E ela fala, sei lá, desleixo. Você acha que é desleixo? O que vocês pensam que é? Então, olha, esse é um fato que está na nossa televisão todos os dias, verdade ou não? Todos os dias. E aí, quando a gente vê uma reportagem dessa, muitas vezes eu e você, nós não conseguimos atentar que isso pode acontecer conosco. Aí você fala, não pastor, mas eu sou da igreja desde criança. Ok, só é necessário você sair um mês, só é necessário você se envolver uma semana, só é necessário você se envolver um dia.
para que coisas como essa aconteçam na sua vida. Verdade ou não? Então fala misericórdia, e muita, livra, né? Porque olha, é algo que acontece, não é só com a família pobre, não é só com a família rica, mas é com todas as pessoas que entram por esse caminho. Ou seja, esse é um fato. A gente vai entrar mais a fundo na corte. Outra situação é de uma escola no qual tem jovens e vocês vão ver também qual é o pensamento deles. Vai lá, Thiago. Nos na sala da sexualidade. E você, namora? Entendi. É alguém daqui no colégio? De onde você conheceu ela? Conheci na igreja. Na igreja? Conheceu na igreja, irmãos. Olha que beleza. 1 ano e 8 meses. Vocês conversam também sobre isso? Que tipo de sexo? Sim, bastante. E se você conheceu na igreja, como que aconteceu isso? Pela religião, a gente só pode fazer isso depois de casado. Mas não tem que aguente isso. E também faz parte de discussões formadas pelos jovens da igreja. Eu não me sinto ainda preparada para ter uma relação sexual. Não me sinto, porque você vai se dar completamente a outra pessoa. Você tem que conhecer a pessoa profundamente, sei lá, não dá. Quando você serve a Deus mesmo, tem algo dizendo, não vá, e eu não vou, eu não vou. Então, uma opinião bem formada, assim, né, sobre essa questão da sexualidade. Como é que você administra assim, as suas opiniões e as opiniões do seu grupo? Assim, em particular, assim, minha vida sexual fica pra mim. Fala um pouquinho, Thiago. Você viu o caso desse irmão? Ele é líder daquele grupo que falou. E aí ele falou o seguinte: olha, você viu lá que ele tem uma namorada, e essa namorada ele conversa abertamente sobre sexo, mas aí ele tem um grupo que a menina se posicionou, falou assim: olha, quem serve a Deus de verdade não tem esse tipo de postura. Aí depois o repórter foi questionar ele: olha, como é que você se posiciona a respeito disso? Ele falou assim: ó, a minha vida particular é outra coisa, mas aí dentro aqui do grupo eu tenho uma outra postura. Claro, irmãos, isso aí é um grupo de uma igreja católica, mas você viu o posicionamento da menina? Super crente, não foi? Quem vê assim fala que ela era corte. Fala ou não fala? Mas olha a postura dela relacionada a isso. E aí, o que vocês pensam a respeito desse vídeo? Existem muitas pessoas assim? Sim ou não? E esse relacionamento, igual ele falou, uma vez que você tem relacionamento, não há quem aguente. Vocês também concordam? Relacionamento do jeito que o mundo prega, é verdade. Ele foi sincero. Talvez você aqui fique com vergonha de falar, é verdade, pastor. Mas, por isso que a gente tem um caminho, por isso que a gente tem a corte. Mas ainda quero te colocar mais uma situação, já estou terminando com os irmãos, vamos lá. Bom, eu vim aqui para a cidade de Salvador por causa dessa pesquisa do IBGE. Fizeram entrevistas no ano passado com alunos do nono ano do ensino fundamental em várias capitais do país. E Salvador, entre as capitais do Nordeste, que tem um percentual mais alto de alunos da nona série que já tinham tido a primeira relação sexual. Existem duas escolas, a escola pública Duque de Caxias e a escola particular Nossa Senhora da Soledade. As duas escolas ficam a 2 km de distância uma da outra. A pesquisa do IBGE aponta que na escola pública o percentual de alunos da mesma idade que já tinham tido relação sexual é bem maior do que os alunos da escola particular. Isso eu achei curioso, né? Eu queria entender o porquê, né? Eu achei interessante que as opiniões deles sobre esse assunto eram parecidas, né? Por exemplo, fiz uma pergunta: vocês achavam que existe uma idade correta para ter a primeira vez? E aí, baseado na pesquisa, também perguntei na escola pública, que a maioria aqui é livre. A virgindade agora tá. A mais difícil hoje em dia é você achar uma pessoa de 17 anos ou mais mesmo. Na escola particular, a opinião é diferente. E tem, às vezes, sendo maioria ou minoria, vocês acham? Maioria.
resposta. Mas você tem que mandar de alguma coisa. Como comprovar. Percebo também que eles veem uma diferença entre meninos e meninas. Os meninos tratam como se fosse, foi só a primeira, entendeu? E as meninas tratam isso como se fosse algo especial, marcante. Para os homens, é o negócio deles. Eles se acham pegador. Aí depois a menina que fica falada. Fica feliz até pra uma menina, né? Perder a habilidade nova, né? Eu acho que se todo mundo sabe que aquilo é bom, por que não fazer? Olha, se sua filha tem 12 anos de idade, você vai gostar que ela perca a habilidade com 12 anos? Rapaz, minha filha é uma história. Não. Acho que eles estão com pressão pra ter essa primeira relação mais cedo. A Jasmine, ela. Quem? Acho que dos próprios colegas. Tipo assim, um menino de 18 anos fala que é bicho, mas vai ser zoado. Rola uma pressão social, acontece isso. As meninas que não fizeram, fica até mais obrigada. Esse é um exemplo, essa mesma escola. Você tem relacionamento com ela. Contou pra sua mãe assim? Tranquilo? Contei, agora não contei na hora. Nem no dia e contei depois, que a gente teve um papo, aí minha mãe me falar, minha mãe, água quando você for, quando acontecer com você, cuidado, eu assim, né? Porque já aconteceu. Já aconteceu? Não foi essa surpresa toda que ele está falando, porque a gente não é bobo, né? Às vezes eu deixava umas camisinhas assim fáceis. E sumia, sabe? A doida que a gente bota. Como que é falar com sua família? Como isso meu pai é bem complicado. O relacionamento dela é mais com a mãe. Ela tem mais intimidade dela, vai ser com a mãe. Eu ajudei dela, 17 anos. Com 17? Que a idade não tem agora. E aí, como é que é essa conversa também? Acho que eu fui não, viu? Acho que, tipo, são situações completamente diferentes. Assim, eu não me encaixo na época, tipo, em minha mãe, muito em minha mãe, o que aconteceu com minha mãe, etc. Eu tenho mais, por mais pessoas que tenham que conversar, mais pessoas que estão ali, me conversando até na escola mesmo. Nunca teve essa oportunidade, essas conversas sobre relacionamento. Tem que ter um repórter com uma câmera, uma luz ligada. Ela está grávida de 5 meses. Ela só tem 14 anos. Aqui é a placa direita, e aqui, ó, aqui, ó. E aqui é o cordão, aqui é o cordão. Ela veio até aqui para fazer o pré-natal. Quando eu depoimento na escola. Quanto tempo já? Já nem sei mais. Ela não está indo mais nem um dia. Desde quando ela soube, ela não foi mais. Minha médica é linda. Para vir para cá foi eu também. O tempo todo resmungando, eu não quero, eu não vou, é longe. Eu tenho que andar, eu estou cansada. Se ela puder dormir o dia inteiro, ela dorme. Você ainda sai? Não. Parou? Faz tempo. Ela sabia sambar, ela falou pra mim que sabia sambar. Sabia? Sabe, né? Sei ainda, mas eu acho que eu já passava. Por quê? Stephanie perdeu a virgindade com 13 anos e nunca tomou anticoncepcional. Às vezes assim eu fico pensando, né? Não era pra mim engravidar quando era cedo, né? Pra mim estar curtindo, estudando, mas posso fazer. Pronto. Irmãos, isso não é um vídeo de pessoas que foram pescadas, não. Foi um vídeo no qual aconteceu em várias cidades. Sabe o que é o mais engraçado nessa situação? É que todas essas pessoas, após acontecer o resultado, elas param e pensam assim: poderia ter sido diferente. Eu poderia. Você vê que a postura dessas mães que apareceram ali foram posturas de pessoas, de adolescentes, de eu não gosto, eu não faço, ou agora eu não posso sair porque eu estou grávida, agora eu preciso ficar em casa, agora eu preciso fazer tantas coisas. E dentro disso, eu quando assisti esse vídeo, eu comecei a me perguntar, falei: Jesus, por que tantos jovens existe a corte? Por que tantos jovens acham que a corte é um mandamento? É algo que precisarás fazer a corte todos os dias da sua vida. Por que você acha que é assim? A verdade é que essa é a realidade que eu estou te mostrando,
e não sou eu que montei, que está na sua televisão, você pode olhar no YouTube, você pode ver qualquer reportagem que você quiser. Inclusive na Profissão Repórter tinha Meninos do Funk, são os filhos que os pais são desconhecidos que foram feitos no funk. Então, não precisa nem te comentar sobre esse tipo de reportagem. Tinha outros falando de aborto na adolescência, um do lado do outro. Mas esse aqui eu achei mais tranquilo e apropriado para te mostrar. Mas tem todos os outros vídeos relacionados a jovens da sua idade e relacionados a um relacionamento que houve e não obteve respostas interessantes. Eu aprendi na capacitação que nós tivemos lá em São Paulo com o pastor Luiz sobre consequência e colheita. Você sabe a diferença de consequência e colheita? Hoje nós estamos no tempo da graça, glória a Deus por isso, amém? Aleluia. E o jovem me perguntou, pastor, mas por que a corte não é da graça? Você também acha isso? Por que a corte não é da graça? É da graça, irmão, claro que é da graça. A corte não é de lei, é da graça. E aí, falando sobre isso com esse jovem, mostrando qual que era a diferença entre consequência e colheita. E existe um versículo bíblico que você sabe que aquilo que você semeia, você colhe. Então, se você pegar 3 grãos de milho, o milho é um exemplo bom disso. Se você pegar 3 grãos e plantar, nasce um pé de milho, onde cada espiga tem aproximadamente 600 grãos e cada pé tem aproximadamente 10. Então a multiplicação disso é uma colheita, que é algo proporcional, não, se multiplicar. Agora, consequência, qual que é a diferença então da consequência? A consequência é, se eu jogar algo para cima, esse objeto vai fazer o quê? Vai cair. Porque é uma consequência. Se você bater a mão em uma parede, a consequência vai ser que a mesma força que você aplicar na parede vai vir sobre a sua mão. Isso é consequência. Aí a gente pergunta assim, mas pastor, se eu namorar e se eu entrar para uma dessas estatísticas, isso é o quê? Você acha que é colheita ou você acha que é consequência? É consequência, pode falar, é consequência. Por que é consequência? Porque você quis usar o seu corpo de uma maneira ilícita. Porque você quis se relacionar. E você quis fazer com aquilo que Deus te deu da maneira na qual você quis fazer. Aí alguns perguntam assim, mas pastor, beijo na boca não é bíblico. É algo que, aliás, beijo na boca não tem nada que impede na boca. Aí eu gosto de passar uma ilustração. Vamos supor que, deixa eu te dar um exemplo bom para vocês. Vamos supor que essa beirada aqui da plataforma fosse a linha da santidade. Amém? A linha da santidade. E esse lado do meu, eu vou colocar aqui a parte da santidade. E esse lado de vocês não é. Ok? Mas tem uma linha. Ok? Se eu passar para o outro lado, eu não estou em santidade. Se eu estiver por esse lado, eu também estou na santidade. Ok? Então, ok, se eu quero me relacionar, eu posso ter uma liberdade de andar na santidade. Não é verdade? Estou na santidade. Se eu chegar aqui, eu estou santo? Sim ou não? E se eu chegar aqui, também? E se eu chegar aqui, estou santo ou não? Estou santo. Estou santo. E se eu pisar ali embaixo? Agora, é mais seguro para mim estar onde? Aqui ou aqui atrás? O beijo da boca, será que me coloca mais próximo das possibilidades cair? Me coloca mais próximo das possibilidades de eu entrar numa vida pecaminosa? Ou se eu tiver a liberdade de ter uma vida em santidade, isso pode me guardar? Você consegue ver isso? Perceber isso? Mas a liberdade que eu posso pular, brincar, deitar, correr. Mas se eu estiver aqui, eu tenho alguns cuidados. Tenho ou não tenho? Mas e se eu cair? Aí você pode virar uma estatística. Isso é o quê? É consequência ou é colheita? É consequência. E a consequência nós é que vamos ter de acordo com os nossos atos. E por isso, esse momento que eu coloquei aqui para os irmãos é corte na prática.
E por ter corte na prática, os irmãos separaram as perguntas que eu acho que vocês fizeram. Não foi isso, Bruno? Vocês fizeram. Eu quero tratar esse assunto com os irmãos e trazer os irmãos também pensando junto comigo sobre essas perguntas. Eu não li nenhuma delas agora que eu vou ler junto com os irmãos. Então, eu vou ler e eu quero que os irmãos respondam. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos façam para complementar esse aqui. O Tiago vai estar com o microfone ali. Pastor, um casal de namorados vindo do mundo pode fazer corte? Mesmo já com relacionamento do mundo? Pode ou não pode, irmãos? Pode. Agora, vai existir alguma dificuldade para eles fazerem corte? Sim ou não? Algo que acontece direto em Belo Horizonte é que casais, você sabia que fora dessa porta a maioria namora, você sabia disso? Então é muito normal que uma pessoa que namora venha fazer parte dos jovens radicais. E esse é o nosso objetivo, amém? E aí a gente quer convidar essas pessoas que namoram. Mas quando essas pessoas chegam até nós, a gente olha para ela como ET. É ou não é verdade? A pessoa entra com o namorado, você fica assim olhando e fala, vai ser consumido pelo fogo agora. Vai, não é? Porque é uma pessoa que namora. E você está acostumado com a corte, aleluia. Agora, quando esse casal vem para a igreja, existe uma sabedoria da sua parte. É algo que é tão interessante, porque se você, mesmo que você nunca entrou numa igreja evangélica, se no momento do louvor todo mundo fica de pé, o que você entende? Na hora de ficar de pé. Se todo crente fecha o olho e levanta a mão para orar, você entende que o quê? Para orar tem que fechar o olho e levantar a mão. Não é assim? Graças a Deus pelo cursão, né, irmãos? Que nos ensina a ser crente, aleluia. Mas você entende isso. Você vai de acordo com aquilo que você percebe. E se um casal de namorados chegar na igreja, na videira, no seu culto, e tem cheio de jovens fazendo corte, você vai apresentar, olha, essa é uma corte, minha corte. E aí ele vai começar a beijar a namorada. E você vai estar com a sua corte. Mas você não beija ela não? Não. Então por que você não beija? Deixa eu te explicar como é que é. Funciona o meu relacionamento. E aí, através disso, a gente tem conseguido ganhar jovens para Jesus lá em Belo Horizonte. Porque nós não focamos no namoro dele, nós focamos no padrão que nós queremos praticar. Então, vários casais que são da corte estão juntos, reunidos, conversando, compartilhando a vida de Deus. Chega um casal de namorados, eles é que ficam constrangidos. Porque hoje em dia é o contrário, não é? Se você vai apresentar sua corte para a família, até se explicar o que é corte, você já cansou, não é verdade? Se eu te falo, mas é ou não é? Namoro ou não namoro? Está pegando ou não está pegando? Né? Como é que é isso? Mas é uma questão de posicionamento, é uma questão de postura. E quando uma pessoa do mundo vem para a igreja, ele pode fazer corte, irmãos? Pode. Mas provavelmente esse namoro do mundo já pode ter várias situações e intimidades que eles já participaram. Então, o cuidado, o discipulado, o acompanhamento, ele precisa ser bem mais presente. Amém? Alguém tem alguma pergunta referente a isso? Pode perguntar, irmãos. Participa aqui comigo. Eu sou professor, gosto de perguntas. Ali, ó, Tiago. Pode? Não é não? Posso passar para outra pergunta, então? Eu acho melhor, Tiago, você distribuir essas perguntas para mim. Aí pelo menos meia pergunta. Porque senão todo mundo vai ficar olhando para mim assim, não estou gostando assim. Dá para alguém perguntar. As mais tímidas assim, sabe, Tiago? Aqueles que quase não falam. Vai, pergunta aqui para mim. Qual a idade certa para fazer a corte? Fazer corte na adolescência é errado? Errado? Adolescência. Tem idade para fazer corte, irmãos? Qual que é a idade? 18 anos? Aleluia. Irmãos, vamos lá. Corte tem idade?
A gente não costuma, presta atenção, a gente não costuma determinar a idade para coach. Eu só vou te fazer algumas perguntas para que você responda para ver se você está apto a fazer coach ou não. Amém? Aí você vai definir qual que é a idade que você precisa ter para fazer coach. Amém? Primeira pergunta é: você está preparado para casar? Legal. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu participar com os irmãos. Fiquem de pé, por favor. Todos vocês. Quero fazer uma avaliação com os irmãos. Se vocês estão preparados ou não para fazer coach. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu vou começar com um nível bem easy, bem facinho, para chegar no hard, no duro. Ok? Pode ser? Vamos lá. Então, ó, vamos ver se você sabe, se você pode fazer coach. Para fazer coach, você precisa pagar um cachorro quente para namorar, você precisa dar um. Você precisa. Sanduíche artesanal. Né? Rodízio, coisas assim. Então, você que não trabalha, não consegue se sustentar, pode se assentar. Esse primeiro nível você já tá pronto? Se assente. Quem não está trabalhando não consegue se sustentar. Amém? Ué, já diminuiu bastante as pessoas que podem fazer curso nesse lugar, né? Vamos lá, o que mais? Pronto? Outra pergunta para você. Outra pergunta. Aqueles que acham que não estão preparados para poder viver numa mesma casa com uma outra pessoa. Ou seja, aquelas meninas, deixa eu te dar mais detalhes. Isso interfere. As meninas que não sabem cozinhar, passar, lavar. Depois você senta despistado. Olha pra cá. Despista pra sentar, irmãos. Vamos lá. Vamos lá. Passar, lavar, né? Cozinhar. Agora para os homens. Quem não sabe trocar chuveiro, trocar tomada, consertar uma porta de armário, trocar pneu de carro, ok? Pode se assentar com essas pessoas. Já se assentaram? Mas uma coisa, essa aqui é legal, ó, presta atenção. Olha pra cá. Aqueles que concluíram o ensino médio e o superior. Não, superior não vou colocar superior, mas o ensino médio, pelo menos, o básico necessário, ok? Pronto? Não concluiu, não senta. Deixa eu colocar só mais uma. Presta atenção. Olha pra cá. Quem ainda não tem, presta atenção, quem ainda não tem profissão definida, ou seja, você não sabe o que você é. Você pode ser assistente administrativo, você pode ser qualquer coisa. Se você não tem profissão, você pode se assentar, ok? Pronto? Beleza? Agora, presta atenção. Olha pra cá. Então, se você, agora eu peço que vocês façam o seguinte, olha pra cá. O ideal também, é que essa pessoa que vai fazer coach precisa ter uma maturidade no Senhor, uma maturidade em fé. Então, não vou colocar tempo não, mas se você já concluiu cursão e CTL, que é o básico da videira, liderar celóide, cursão CTL, quem já terminou permanece de pé, o restante pode se sentar. E líder de célula também precisa ser. Se você não é, também sim. Agora, presta atenção, jovens.
Olha as pessoas que estão de pé. Olha aí, olha as pessoas que estão de pé. Olha aí. Essas pessoas, você acha que tem mais ou menos quantos anos? 12, 13, 14, 15. Tem gente aí de 16 anos e de 17. Aí você fala assim, mas pastor, só ficou casado bem? Ficou ou não ficou? Tem solteiro em pé ali, irmãos, ó. Tem solteiro em pé ali, ó. É justamente isso, é por isso que eles estão na corte, porque eles estão lá por estar na corte. Agora aqui, ó, deixa eu só passar só mais um pouquinho. Os casados sentem. Agora, presta atenção, essas pessoas são as pessoas que, se não estão na corte, poderiam estar. Por quê? Elas já sabem o que querem, elas já têm algumas coisas definidas. Aí eu pergunto para os irmãos, com 16 anos tem como ter tudo isso definido? Sim ou não? Mal com 18, irmãos. Pode se sentar, meus irmãos. Você está vendo? Presta atenção, rapidinho. Faz assim com o seu irmão. Você está vendo que não é uma questão de idade? Porque a gente busca, é assim, pastor, qual que é a idade? Me conta. 17 anos, com 17 anos eu estou na corte. Mas não é questão de idade, é uma questão de preparação. Quando eu estou preparado? Quando que eu consigo ter uma postura em Deus, e uma postura mediante aos meus pais, e uma postura mediante a sociedade, que eu consigo ter um relacionamento santo com uma outra pessoa? Não é verdade? E isso são causas, presta atenção, isso são causas, irmãos, olha para cá. Um dos itens que eu ia falar na pregação, se eu conseguisse fazer, era justamente falar sobre isso. Vou até extrapolar um pouco a pergunta. Nível social também das pessoas que fazem corte. Uma é PhD em química quântica, o outro é ajudante de qualquer coisa, ajudante de, não sei, arquivo morto, ajudante de arquivo morto. Aí eles querem fazer corte, mas eles se amam, pastor, eles gostam demais um do outro. Mas imagina só, quando eu falar assim, eu quero, vamos lanchar? Aí o lanche para pós-doutorado é o hambúrguer artesanal, né? Com picanha, batata frita, com comida japonesa. Você consegue manusear, né? Sem gominha, né? É algo importante. Mas olha, presta atenção. Nível cultural é algo muito importante. Eu dentro da faculdade, meus irmãos, eu também sou professor, eu costumo perceber, presta só atenção, casal do mundo. As pessoas entram na faculdade no primeiro período namorando, sério, aquela coisa toda, e a gente tem uma dinâmica de falar o que você quer ser, né, para onde você quer chegar, essas coisas assim. Sabe o que é interessante? E eu falo isso na sala de aula. Eu falo, provavelmente você não vai ter os mesmos amigos e nem a mesma namorada até o final do seu curso. E é muito verdade, isso acontece quase sempre. Por quê? A pessoa que está lá, ela vai ter outra ambição, outras expectativas, outras situações no qual elas querem romper junto com o seu namorado, companheiro, seja lá o que for. Mas quando a pessoa que está estudando e a outra não está, a outra está pensando em outras coisas. E essa que está estudando está pensando na sua vida profissional, na sua carreira. E isso vai chegar uma hora que vai dar problema. Vai ou não vai? Irmãos, dá problema por muito menos do que isso. Por isso que eu estou te falando. Isso pode dar muito problema. E é algo no qual você precisa estar preparado para que você não caia nessa cilada. Amém, meus irmãos? Tem alguma pergunta voluntária? Não? Vamos escutar a pergunta que veio, né? Precisa da permissão do pai ou da mãe ou do pastor para fazer a corte? Ótimo. Você acha que precisa, irmãos? Existe uma ordem. Foi interessante que o seminarista da turma especial lá em Belo Horizonte,
nunca tinha envolvido em corte. Foi João não, viu João? Nunca foi envolvido em corte, lá enquanto fez o seminário. Ele formou sem ter envolvido na corte no seminário todo. E depois, quando ele formou, aí ele conheceu uma irmã. E ele ficou tão empolgado com aquilo, de corte, aquela coisa toda, que ele fez um caminho que eu quero saber se vocês aprovam, se está correto ou não. Primeiro, ele começou a conversar com a irmã e falar assim: não, eu quero fazer corte com você. Então, a primeira coisa é falar com a irmã: eu quero fazer corte com você. Mas ele nem sabia de onde que a irmã vinha direito. Porque quem conversa sobre corte, irmãos, mostra a parte boa ou a parte má? Óbvio que é boa. Por isso que ela vai fazer corte com você, né? Então, ou seja, mostra a parte boa. E aí, lógico, ficaram conversando. E depois que eles conversaram bastante, ele fez o seguinte: ele procurou o líder de célula dessa pessoa e falou: o que você acha da gente fazer corte? Aí a líder: não tem nada que te impede, você é batizado, aquela coisa toda, tudo certinho. Ok. Aí ele passa mais uma semana, aí ele vai lá, vai no pastor: pastor, o que você acha? Eu falei: mas peraí, eu estou sendo comunicado, qual que é? Eu falei: segundo, primeira, segundo, terceira, eu sou o terceiro a ser comunicado? Aí você fala assim: mas pastor, por que você tem que ser um dos primeiros? É porque eu posso te falar, se essa pessoa, ela tem, eu não defino para você não, mas eu consigo te passar informações privilegiadas da pessoa. Sabe por quê? Porque existe, presta atenção, existe uma sincronia entre o pastor e a esposa dele. Existe uma sincronia entre o seu líder de célula, se ele for casado, com a esposa. E as esposas discipulam as mulheres, não é verdade? E os homens discipulam os outros homens. E aí, quando essa irmã vir falar, várias situações acontecem. As irmãs chegam perto da Natália e falam: olha, o que você acha, Natália, do tal irmãozinho? Aí a Natália vai e me consulta: fulano está querendo, está de olho nesse aqui, o que você acha? Eu falo: sai fora. Eu já sei informação suficiente para ela não passar nem próximo dele. Por quê, irmãos? Nós não divulgamos informações suas para ninguém. Isso é um sigilo pastoral, tipo padre, sabe? Confessionário. Não passamos, de verdade. Mas eu evito que você entre numa questão onde você não precisa entrar. Você entendeu? Se eu sei que o irmão está me confessando todo dia que ele está rapando todas na faculdade, e a irmãzinha lá, toda ingênua, acha que ele é o donzelo, eu falo: irmã, ora mais um pouco, Jesus vai falar com você. Você não tá, tira as escamas dos seus olhos, irmã, né? Ora um pouco mais a respeito disso, porque eu não vou falar com o irmão, está aprontando, claro que não. Mas você está entendendo como é que o pastor é importante na vida desses irmãos? Porque nós evitamos muitas coisas que você não sabe. Você é guardado pelo seu pastor e pelo seu líder. Por isso que é necessário que você compartilhe com ele antes de falar com a pessoa. Nesse caso, irmãos, olha só, expectativa foi gerada na menina, aí a líder foi envolvida, para depois o pastor, que foi o mal, não vai. Mas por que não vai, pastor? Eu não vou entregar o irmão. Irmão, olha, Deus tem o melhor para você. Você crê que os planos de Deus são mais altos do que os seus? Aleluia, eu creio, pastor, mas eu quero isso. Aí é algo que, se você escolher, amém. Mas você tem que estar ciente da consequência ou da colheita. Lembra que a gente falou? Então, isso é uma consequência. Você pode ser orientado, mas se você quer seguir ou não, é uma questão que você é que vai colher essa consequência. Amém, meus irmãos? Esclarecido? Sim ou não? Dúvidas? Vocês estão com sono? Faz umas perguntas assim. E aí, o que vocês querem saber? Faz aí. Aleluia. Esse aí ficou de pé, viu, irmão? Você lembra, né? Pensa aí, irmãos, olha, ficou de pé. Vai, Luiz. O que você tem a dizer do namoro cristão de outras denominações? Namoro cristão de outras denominações. Namoro cristão de outras denominações, basicamente você pode namorar como o mundo namora sem sexo. Verdade ou não? É assim que funciona. Ou seja,
pode beijar na boca, pode ir andar sozinho na rua, pode levar para o cinema, pode fazer tudo que qualquer outro casal faz, menos sexo. Ok? Ok. Irmãos, isso é algo incoerente. Deixa eu te dar um outro exemplo pedagógico. Quantos gostam de ficar de jejum? Delícia. Ninguém? Diabo, né? Ninguém gosta, verdade ou não? Mas quando você está de jejum, você já reparou que coisas gostosas aparecem na sua frente? E coisas que você talvez mais gosta? E coisas que tem muito tempo que você não come? E você fala assim, Jesus, a tua graça vai me salvar. Não fica sendo Jacó não, presta atenção. Mas na hora do jejum, presta atenção, você fica mais vulnerável a qualquer tipo de alimentação. Até coisas que você não gosta tanto, te dá vontade de comer quando você está de jejum. É uma verdade. Aí eu vou te falar algo científico, ok? Deixa eu te falar algo científico. Na escola de relações humanas, escola behaviorista, de pessoal da psicologia, sociologia, trabalha sobre isso, ela fala sobre um teórico chamado Maslow. Existe a pirâmide das necessidades de Maslow, que a pirâmide tem 5 pontos, ok? Necessidades fisiológicas, necessidades sociais, segurança social, autoestima e autorrealização. 5 pontos. A primeira que eu falei para vocês, fisiológicas. Sabe o que é fisiológico? O que você não vive sem? Comer, tomar água, dormir, respirar, ok? Não fala Nutella não, você vive sem Nutella, ok? Você vive sem Nutella, mas é quase fisiológico, né? Mas não é não. E inclusive, presta atenção, olha só, também o sexo é fisiológico. Por isso que nas penitenciárias existe visita íntima. Não é porque eles gostam de agradar os presos, não. É porque é uma necessidade fisiológica. Então você nasceu para se relacionar. Só que existe um padrão para isso. Existe algo que nós estamos embasados pela Escritura, que a gente tem aliança para depois nós termos sexo. Amém? Nós temos uma aliança para ter relacionamento e não ao contrário. Então, e muitas pesquisas dizem que quando um casal tem uma intimidade sexual, ele tende a acabar, a sua maioria, bem próximo quando termina essa relação. Ou seja, a intimidade não significa aliança. Fala comigo, intimidade não significa aliança. Agora, com aliança, fala comigo, com aliança, você tem a intimidade. Então, olha só, essa questão do namoro de outras denominações eu abraço, eu beijo, eu cheiro o cangote, eu estou relacionando. Mas só que quando o negócio começa a esquentar, eu falo, está amarrado em nome de Jesus, sai para lá da lila dos infernos. Isso é coerente, meus irmãos? Peraí, eu estou abraçando, eu estou beijando, eu estou ali, mas eu não vou pecar. Você consegue ter uma mente tão fria e calculista para quando você está vendo que está quase. Essa é a hora em línguas? Não vale línguas estranhas, fogo estranho, né? Não pode fogo estranho. Mas olha só, isso é completamente incoerente. Então, ou seja, o que eu penso no namoro então das outras denominações? Que não funciona. Que se você esperar 4 anos para você casar com a sua namorada, você já vai ter tido alguma coisa com ela. Aí você fala assim, mas eu não tive relacionamento em si. O relacionamento para você é penetração. Não, ninguém está falando que é só isso. Existe sexo de várias maneiras, inclusive hoje em dia virtual. Então, ou seja, você vai se envolver cada vez que você se relacionar. Então, eu entendo que não funciona. É algo que tem um pessoal que até mesmo fala sobre sexo antes do casamento. Mas
a conduta no qual eu me permaneço reservado, guardado, é algo que não é coerente. É mais ou menos assim, eu fico o tempo todo nessa linha, mas eu não posso cair de jeito nenhum, eu não tenho nada que me segure. Entende isso, meus irmãos? Então, nesse aspecto, a corte é completamente coerente. Eu não quero que você veja, eu não quero que você se relacione dessa maneira íntima, para que você não chegue àquilo que é a consequência dos seus atos. Entende isso? Então a corte vai para um caminho diferente. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais. Tá? Pode falar, irmão. Pastor, eu tive no relacionamento da corte e eu tive muita dificuldade na questão da vela. Sim. A vela é muito importante para o casal que está na corte. Sim. Só que houve um caso comigo que eu tive que viajar com ele para a casa da família dele. E não teve como eu consegui uma vela para viajar comigo. Então eu tive que viajar com ele sozinha. Então houve muito questionamento, com algumas pessoas de fora, mas eu já tinha comunicado a minha liderança, E como eu faço nesse caso? Olha, nesse caso, a gente não consegue trazer regras para tudo, meus irmãos? Até porque eu nem te defini quantos anos você vai fazer corte, então não te estou dando nenhuma regra até o momento. Só estou te falando aquilo que a Bíblia fala e uma atitude coerente daquilo que a gente precisa ter. No caso da irmã, qual é o seu nome? Tainara. No caso da Tainara, houve uma situação onde eles precisavam viajar e a corte não pôde ir. Ok. Primeiro, a vela não pôde ir. E dentro dessa situação, a gente precisa pensar e guardar alguns pontos. Primeiro, a liderança. A liderança conhece esse casal. Outra coisa é, quem que vai viajar junto? Será que vai ter família? Eles vão ficar próximos? Como é que é isso? Porque, irmãos, eu não consigo fazer com que essa vela fique 24 horas com o casal. Verdade ou não? E outra, se esse casal quiser se relacionar de uma maneira íntima, quem é a corte para poder segurar? Verdade ou não? Sim ou não? Desculpa, a corte não é vela, perdão. A vela, quem é a vela? Viu? Então, ou seja, para quem não sabe do que eu estou falando, já foi explicado o que é vela aqui? Já, né? Não? A vela é uma pessoa impessoal, que não é corrompida pela sua amizade, nem pelos seus brindes, nem pelos seus presentes, ok? Porque o seu cunhado, geralmente para namorado, o cunhado é aqueles assim, a mãe fala assim, fica lá com sua irmã. Aí o namorado fala assim, toma uma balinha, né, meu cunhadinho queridinho, né? Vai embora. Agora, a vela não é assim. A vela é uma pessoa no qual é um amigo, geralmente, do casal, no qual vai participar da maioria dos encontros que eles fizerem. Então, se o casal da corte vai para o cinema, quem que vai junto? A vela. Se eles vão para a casa da família juntinho, aquele nome, vai quem junto? A vela. E se eles forem, se ele for levar ela embora para casa numa rua escurinha dessa, quem que vai junto? A vela tem um papel importantíssimo dentro desse processo. Agora eu pergunto para os irmãos, eu quero perguntar para você, qual que é o objetivo da vela? É te guardar. Na sua cabeça, eu sei que você ficou com vontade de falar assim, me atrapalhar. Mas é essa a intenção, eu quero guardar a sua vida para que você não tenha intimidade com seus, a sua corte, ok? Para que você seja guardado, só isso. Agora, pastor, é obrigado a ter uma vela? Uma corte que se preserva? Eu preciso da vela, inclusive eu quero conhecer. Lá na videira BH eu falo, quem quer sua vela? Aí uma irmã falou assim, hoje é fulano, amanhã é outra. Não, peraí, você não tem um castiçal, não, você tem uma vela. Tá? Porque estando de vários também, não te acompanha, não é? Não sabe como é que o casal não sabe o que eles fazem. Então, uma vela é ótima. E a família geralmente já ajuda muito nesse processo. Amém, meus irmãos? Tem uma pergunta aqui que eu quero fazer.
O que fazer quando eu amo alguém divorciado? Olha o mistério. Quando eu amo alguém divorciado, irmãos, presta atenção. Deixa eu responder essa para você de uma maneira bem prática. A Bíblia é clara a respeito do segundo casamento. Eu não quero entrar nesse fórum, porque senão isso é polêmico e a gente pode, né, gastar mais tempo. Mas eu estou disponível depois para a gente discutir quanto a gente quiser sobre esse assunto. Sobre uma pessoa divorciada, ou seja, ela teve casada e hoje ela está liberada, teoricamente pela lei, para assumir um relacionamento. E assumir um relacionamento. Mas você é uma corte, você é um jovem, você é uma pessoa que quer fazer corte, amém? E você olha para aquela pessoa e fala, pronto, é esse ou é essa. Então, quando você começa a se relacionar com uma pessoa dessa, lembra da consequência? Você vai ter. O que o seu pastor vai com certeza fazer para você? Vai tentar te guardar a respeito disso. Porque na Bíblia é muito claro, o coração do homem é enganoso. Então, é enganoso mesmo, você se engana. Não fica, pastor, mas isso bateu forte no meu coração. Ok, é enganoso, irmão, fique em paz. Isso vai passar. Ok? Mas uma pessoa divorciada, não estou te falando que ela não tem chance. Amém? O ideal é ela retornar com seu cônjuge, com sua esposa. Mas se não tem essa possibilidade, a gente pode conversar melhor sobre isso em particular. Mas não é aconselhável você, um jovem que é solteiro, relacionar com uma pessoa divorciada, porque isso limita o seu ministério. Ok? Como que limita? Limita, por exemplo, de você ser um pastor reconhecido, por exemplo, dentro da videira. Então, você se relacionar com ele, você se for uma mulher, relacionar com um homem que foi divorciado, você vai estar cometendo um pecado de adultério, porque biblicamente ele é ainda casado, se a esposa não morreu. Se a esposa morrer é viúva, deixa de ser divorciado, ok? Mas se a esposa está viva, ex-esposa, você começa a ter uma vida pecaminosa junto com ele, mesmo sendo casados, se essa corte virar um casamento. Ok? Amém? Outra pergunta? Vai lá, Thiago. Vai lá, Gabi. Uma irmã da minha célula saiu do lesbianismo. Tenho interesse por ela, mas não vejo abertura da parte dela. O que me aconselha? Opa! Irmão, você acredita que isso aí aconteceu bem no real, assim, aconteceu no aconselhamento meu, mas porém foi com um homem, falando, estou apaixonado pelo meu primo. E é algo complicado, porque a Bíblia é muito clara a respeito sobre isso, né? Muito clara a respeito sobre essa questão do homossexualismo. Essa questão de homossexualismo é muito tratada a respeito de discipulado, porque é uma conduta na sua postura. Uma pessoa que era gay, ela se tornar uma pessoa heterossexual de uma maneira imperceptível, gasta tempo, gasta uma série de investimento em relacionamento, em amizade, em definir valores, em definir algumas questões, e isso é muito relacionado ao seu próprio discipulado. A pessoa veio, a gente teve casos disso, a pessoa foi para o encontro, tinha uma namorada, foi no encontro com a namorada, e aí, depois do encontro, de fato, elas converteram, uma ficou na igreja, a outra continuou a vida que ela tinha. Então, essa menina, ela foi restaurada ao longo do tempo. Então, o que foi feito com essa irmã? Foi protegida. O discipulado da igreja protege, e ela foi protegida. Como? Relacionando o passado dela, não foi exposto, ela foi guardada se tratando dos relacionamentos, que era uma moça muito bonita, os homens ficavam muito querendo fazer corte, cada hora batiam na porta e falavam, opa, e fulano, esse aqui, né? E a gente falava, ela não está preparada nesse momento,
aguenta, ora, me ajuda em oração. E isso é transformado de uma maneira, né, de glória em glória, a maneira que Cristo de fato faz. Então, assim, nós não aconselhamos curar homossexualismo como a corte, ok? Ou ao contrário, não mesmo. A gente não fala, tipo, você quer então deixar de gostar? Então você vai então relacionar com outra pessoa. Não é assim, porque esse é o padrão do mundo, verdade ou não? Pega o filho, leva para prostíbulo, pega a filha, fica, enfim, colocando coisas na cabeça, mas esse não é o padrão de Cristo. Nós guardamos a vida dessa pessoa e orientamos ela à luz da palavra de Deus, que de fato nós amamos a vida dela, mas nós não permitimos o pecado no qual eles estão cometendo. Entende isso, irmãos? Então, se uma jovem, um jovem desse vir para a nossa igreja, nós vamos acolher. Se for um gay, os irmãos vão acolher, não é as irmãs. Isso também é algo muito complexo, porque pelo fato do menino ser muito afeminado, as irmãs acham que é amiga. Não é irmã, não é sua amiga, ok? E se você tratar ele como sua amiga, você só está atrapalhando o processo. Aconteceu disso, de uma pessoa afeminada no nosso meio, aí ele se converteu e tudo mais, e as irmãs continuaram tratando ele como se fosse, não falava que era amiga, mas você sabe quem que é amiga. Amiga fica de braço dado, fica, não fica com homem, mas com amiga fica. E aí aconteceu tanto essa situação, que ele de fato converteu e começou a querer fazer corte com a amiga. Aí depois, essa amiga de braço dado falou, misericórdia. Ué, como assim? Não é? Não tinha tanto envolvimento? Não é? Mas não. É tipo assim, ele serve para ser minha amiga, não serve para minha coisa. Você entendeu como é que é complicada essa situação? Sim ou não? Amém. Perguntas? Faça uma pergunta aí que está agarrada aí na sua garganta, porque tem muitas aí que eu não vou conseguir responder. Então pode falar, fala com um amigo que perguntou. Vai, fala aí. Quer falar? Aqui, Respondeu? Amém. Quem chega em quem? Homem na mulher ou mulher no homem? Quem chega em quem, irmãos? A mulher pode chegar no homem, o homem pode chegar na mulher. No caso da corte, meu irmão, deixa eu te contar. No caso da corte, a gente protege tanto a sua vida que isso quase não acontece. Sabe por quê? Porque como você vai falar com o seu pastor vai ter uma sondagem de ambas as partes, de fato o homem vai tomar essa postura porque ele precisa ser ensinado o seu cabeça, desde então. E o homem, eu esqueci, inclusive, de, na hora da corte, né, falar quem que era o cabeça, né? Mas o homem, ele precisa ser ensinado a que ele precisa tomar a decisão, ele precisa tomar postura, ele que precisa direcionar a sua esposa, ok? Então, muito daquilo que a sua esposa vai se tornar depende do direcionamento que o marido tem, amém? Então, dentro disso, geralmente, é o homem que chega depois do aconselhamento pastoral, amém? Depois de toda aquela sequência que eu falei com os irmãos. Vai, Luiz. Perguntar aqui, pastor, já participei de vários seminários e a gente sabe que é o homem, como todo mundo aqui respondeu, que chega na irmã, né, que ele está interessado. Sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta, a irmã, ela pode dar algumas dicas? As irmãs sempre dão dicas. Verdade ou não? Gente, com todo respeito, as irmãs são uma bênção nessa parte da dica. São irmãs. Às vezes o irmão está pregando o Salmo 23, a irmã está assim, amém. Aleluia. Verdade ou não? Às vezes o irmão está assim, fala assim, não, mas porque a Bíblia está escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei, irmão. Opa!
Nem tem isso na Bíblia, né, irmão? Você entendeu como é que é? A irmã sempre dá dica, tá? Mas assim, tem irmãs que são mais duronas, né? Eu acho bom também irmã ser mais durona. Às vezes ela fica, não vou olhar. Aí fica assim, aí fala para a colega do lado, olha lá, vê se você está olhando para mim. Oh Jesus, palavra de conhecimento, aleluia, está rolando em nosso meio. Mas você entendeu? Quem tem interesse um no outro sempre tem essas dicas, né? Esse relacionamento, essa conversa. E é algo bem interessante. Isso acontece, graças a Deus, que facilita a vida dos irmãos. Amém, irmãos? Eu vou encerrar. Oi? Eu vou só fazer um mix aqui de umas perguntas que eu abri aqui, que eu não vou poder prolongar mais. Apesar de vocês serem radicais, vocês passaram o dia todo aqui, aleluia. Aqui está aqui, eu posso orar por mais de uma pessoa? Esse é uma metralhadora. Você acha que pode ou não? Misericórdia, vigia, varão. Olha, teve uma situação que aconteceu em Belo Horizonte. A gente fez café com corte. E aí, uma situação foi a seguinte: o irmão tinha que convidar a irmã para participar do café com corte, para de repente iniciar uma corte naquele momento. E aí, o irmão fez o seguinte: aí passava uma tarde com a pessoa tomando um café, um lanche, lá no prédio da videira e tudo mais. Aí o irmão fez uma lista, a gente não sabia. Aí ele fez uma lista, tipo, primeiro lugar tal, segundo lugar tal, terceiro lugar. Aí ele começou na primeira. Fulano, te convido para ir para o café no Concorde. Ela falou, não, muito obrigada, eu não quero, não, segundo. Ah, também tem a segunda. Aí ele falava isso, irmão, ó, beleza, você não é a única não. Você acha que você é a última Coca-Cola do deserto? Não é. Aí volta para a segunda. Irmãos, isso revelou o que o irmão é, não é verdade? Revelou o que o irmão é. Então, a gente fala que a comunhão expõe. Expõe ou não expõe, irmão? Opa! O que fazer quando não há desejo de se casar? O que faz? Não faz corte. Ora para o teu desejo de casar, que é muito bom. Amém, casados? É necessário casamentos? Todos devem casar? A base bíblica para se manter solteiro, eu te aconselho o livro do pastor Naô, tá? Por que alguns não casam? Acho que tem um verdinho, algo muito bom para os irmãos poderem ler. Tem pessoas, irmãos, que querem seguir uma separação completa para o Evangelho, que é o caso que é muito feito na parte católica. Olha para cá. Desde que você entenda que você não pode pecar, principalmente nessa área. Então não faz sentido você ter desejos sexuais, você ter ali algo muito próximo de alguém e falar, não, vou me separar para Cristo. É meio incoerente. A gente não concorda com isso, nesse aspecto. A não ser que você queira se separar. Amém? E se fizer corte, e na hora do beijo, ou até mesmo da intimidade, não termos química? Mais ou menos assim, tem que fazer test drive, pastor, porque vai que não gosta. Irmãos, olha, esse negócio de química, a Bíblia não fala de química, ok? A Bíblia fala que de fato o homem foi criado para a mulher, e quando o homem criou a mulher, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Deus falou, isso é bom. Então, uma coisa que a gente não tem dúvida é que, de fato, aquilo que Deus preparou para você é bom. Inclusive, o único a ser considerado bom na Bíblia é o próprio Deus. Então, isso é algo que não tem como acontecer. Isso é algo de mundo. Isso é simplesmente para poder tentar justificar que você precisa ter relacionamento antes do tempo. Como saber se eu tenho chamado para permanecer solteiro? Irmão, chamado para ser solteiro é um chamado duro. Eu até te admiro por isso. É algo que
existem pessoas, olha para cá, existem pessoas que gostam de ser solteiros. Isso não tem nenhum tipo de incômodo para a pessoa. Mas isso não é vinculado a nenhum tipo de trauma. Olha para cá. Tem pessoas que querem ficar solteiro porque viu o pai batendo na mãe, viu a mãe, né, tendo algumas posturas nesse sentido. Agora, se o Senhor, eu sempre levo para uma linha. Se o Senhor pediu, faça. Ok? Porque a gente não necessariamente só fazemos coisas que nos agradam, verdade ou não? Teve situações que eu gostava muito e eu, por amor a Cristo, eu precisei abrir mão. Se o Senhor te pedir essa consagração, amém, porque Ele te preparou para isso, mas isso não é o normal, amém? Não é o apropriado. A última aqui, estar apaixonado por ímpio, pode dar certo? Pode acontecer e pode dar certo? Pode acontecer, pode ou não pode? Só que, para dar certo, irmãos, é algo muito complexo. Entra na questão da incoerência também que eu disse para os irmãos. Por quê? A minha irmã foi criada no Evangelho. Posso falar dela? É minha irmã. Ela foi criada no Evangelho e, por um motivo que eu não sei porquê, ela relacionou com uma pessoa do mundo. E ela era muito fervorosa na igreja. Você acha que ela conseguiu trazer o namorado ou o namorado conseguiu levá-la? Óbvio. O ano novo que ela passava sempre na igreja, orando, entregando o ano no Senhor, ela passou no iate. Sabe esse negócio? Uma vida consagrada que ela tinha, ela começou a ter uma vida de casado com a namorada. Existem escolhas. É possível se relacionar com ímpio? É. Mas olha, se o crente tem resistência para fazer corte, o ímpio aceita? Claro que não. Você sabe que não. Eu preciso ter uma tarde toda, uma noite toda para te falar de corte para você sair daqui. Corte vale a pena. Você acha que o ímpio vai precisar de quanto tempo? Grande? Então você sabe que não é o mais interessante você escolher pelo ímpio. Amém, meus irmãos? Eu quero trazer esse momento para os irmãos. Eu queria muito trazer uma palavra inspirativa e tal, para os irmãos saírem daqui ativados. Mas eu vi, eu sei que os irmãos receberam muito da parte de Deus no dia de hoje. Receberam ou não? E a gente precisa ter esse papo aberto de algumas questões que precisam ser faladas, porque senão a gente fica com dúvida e acaba pegando situações na própria visão e distorcendo, e falando assim: olha, na minha igreja não pode namorar. Não, ninguém está te proibindo de nada. A gente só está te mostrando um caminho diferente desse resultado que eu te mostrei. E eu quero que você fique longe dessas estatísticas que eu te mostrei. Por isso eu estou te mostrando o que é a corte e o porquê que a corte é importante para a sua vida. Aí você fala: mas pastor, eu não vou cair nessa. Eu acho que você não pode afirmar isso. Se você é homem, se você é mulher, você está sim com grandes chances de ter situações a essas, se você tiver oportunidade. Se você não teve até hoje, porque o Senhor te guardou. Eu quero agradecer ao Senhor por isso. Fique de pé no seu lugar. Quero abençoar a sua vida de uma maneira especial. Amém? Quero que as irmãs coloquem a mão aí no ombro das irmãs. Quero que os homens também juntem com mais um homem. Eu quero que você ore por ele. Eu quero que você ministre uma santidade radical na vida desse homem. Eu quero que você medite e também ministre na vida dessa irmã uma vida de Deus de uma maneira intensa, sobrenatural. Amém? Abre sua boca, olha isso. Senhor Jesus, nós abençoamos, ó Pai, jovens de Divinópolis, Pai, radicais livres do qual se santificam nessa noite a essa visão. Nós declaramos, ó Pai, no poder que há no nome de Jesus, que esses jovens são guardados, que esses jovens são completamente guardados pelo Senhor. Jesus, nós declaramos sobre cada um deles, sobre cada moça, sobre cada rapaz, que a santidade do Senhor irá sim fazer parte da sua vida, do seu relacionamento, de situações, ó Pai, que eles vão conseguir negar sim, que eles vão conseguir, ó Pai amado, negar a si mesmo, e Deus, e declarar, ó Pai, o teu amor, Deus, mediante a uma circunstância que é o Senhor, que
que é o mandamento, que é a tua palavra, que é o amor que nós temos ao Senhor. Por isso, Pai, derrama uma ousadia, derrama sobre eles, ó Pai, uma unção nova, um óleo fresco, para que eles consigam identificar, amado, aquilo que é o Senhor, Pai, aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus. Olha para mim aqui, irmãos, deixa eu só te passar um recado. Davi é uma história que eu sou muito ministrado. Davi é aquele menino, você sabe que foi pastor de ovelhas e que foi escolhido de uma maneira assim, da última possibilidade. Nunca Davi, olha bem para mim aqui, não se distraia, por favor. Eu quero que você saia com essa palavra marcada no seu coração. Davi, ele não foi preparado para a guerra. Davi, ele não tinha estrutura para a guerra. E certa vez, pelo temor que ele tinha no seu coração, ao ele perceber que existia um gigante falando para o exército de Deus que eles deveriam levantar uma pessoa para enfrentar, ele ficou completamente incomodado. E ele falou: mas quem é que vai lá? Não é possível que não tem ninguém que vai deixar, que vai calar a boca desse filisteu. Não deixa ele falar assim contra o povo de Deus. Ninguém vai fazer nada. E Eliabe ali na guerra falava: que é isso, menino? Você é um mensageiro. O que você está fazendo aqui? Você não sabe de nada. Parafraseando o texto. Mas Davi ficou tão revoltado, mas tão revoltado, que ele foi lá e ele chegou lá em Saul e falou: olha, eu vou, eu quero. Mas Saul falou: mas você? Não. E sabe o que é interessante nesse texto? Essa história está registrada em 1 Samuel 17. Fala o seguinte nesse texto: quando Golias olha para Davi, aí eu quero representar Golias como os relacionamentos desse mundo, sobre aquelas rodas de pessoas na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você esteja. Elas viram para você e falam: olha, você não consegue, eu namoro, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma segurança, eu tenho uma pessoa que me ama, eu tenho uma pessoa que tem intimidade comigo. Esse gigante falou para Davi: olha, eu vou pegar sua cabeça e vou dar para as árvores comer, eu vou pegar ali a sua vida e vou destruir a sua vida. E Davi vira para ele, isso foi uma imagem que foi gerada, uma imagem que o filisteu chegou e falou para Davi: olha, você está acabado. Mas sabe o que Davi olha para ele e fala: olha, eu não vou contra você com as minhas forças, eu não vou contra você por causa da estrutura física que eu tenho, ou pelo treinamento bélico que eu tive, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E sabe o que eu vejo, meus irmãos? Que a corte, às vezes, ela representa o Davi, tão frágil, tão pequenininho, tão desprezível. Mas sabe o que o Senhor fala para você hoje? Que em nome do Senhor você vai sair dessas estatísticas, porque em nome do Senhor você vai ter um casamento abençoado, porque em nome de Jesus você vai ter uma corte consagrada ao Senhor, para que você não tenha simplesmente consequências, mas que você tenha de fato uma colheita farta no Senhor, de filhos, de bênçãos, de prosperidade que o Senhor tem reservado para você. Quantos querem essa bênção? Aleluia. Então ministra ao Senhor nessa hora, fale com Ele: Jesus, eu quero. Jesus, me coloca como Davi nessa noite. Eu quero, Jesus. Eu preciso ter essa convicção. Eu preciso